O abrigo não foi uma coisa ruim para nós duas, pelo contrário, foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente. Eu vou olhar e agradecer, porque me acolheram, como tantos outros, eu agradeço, sempre estou agradecendo e falar, sem vocês eu realmente não estaria aqui. Os abrigos têm a missão de acolher crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que foram afastados da família. O primeiro da história do Brasil foi criado em 1726, em Salvador. Hoje, 290 anos depois, são mais de 4.000 abrigos no país. Porque o perfil dos meninos abrigados é um perfil de pobreza, de exclusão social. Se queremos romper esse círculo, é importante que as políticas públicas pensem uma maneira de cada vez mais apoiar a independência e o protagonismo desses jovens. O acolhimento tem que ser breve, ele é temporário, ele é excepcional. Mas muitas das vezes, principalmente quando o acolhimento se dá tardiamente, não se fica praticamente inviabilizada a adoção. Em 1/3 dos casos, a negligência dos pais ou responsáveis é o motivo da retirada do convívio familiar. A pesquisa também listou outras razões para o acolhimento institucional. Roner, por exemplo, viveu 11 dos 18 anos de sua vida dentro de um abrigo. A separação da família aconteceu quando ele tinha 7 anos. Eu nunca senti falta dos meus pais, sempre senti perto deles, nunca sofri por conta disso. Eu vi que erros acontecem, né? Eu entendi isso. Nunca quis fugir também do abrigo, só ia por conta de bagunça. Mas assim, eu fiquei desde pequeno longe deles, então meio que acostumado já em relação à independência. Se Roner teve que encarar estes momentos sozinho, as irmãs Adriele e Bruna tinham muito mais, uma a outra. Juntas, as pequeninas de 5 e 7 anos acharam que iam passear. Mal sabiam elas que seria o primeiro de quase 3.000 dias em um lugar até então desconhecido. Dentro de um abrigo, ficaram juntas por 8 anos. Foi bem assim, traumatizante, na verdade. Porque desde o início falaram que a gente só ia tomar banho, ia comer no McDonald's e ia voltar. Aí quando a gente chegou lá, a gente pensou que ia ficar pouco tempo. Aí ficamos lá, 1 ano nesse primeiro abrigo. A gente chorava, só tinha o que fazer era chorar, bem dizer, o dia inteiro, assim, no começo a gente chorava. Eu chorava mais, porque eu era a menor, a minha irmã é mais velha do que eu. Eu chorava mais, eu não entendia porque estava fazendo aquilo com a gente. Eu sempre pensava que era por causa que a gente tinha sido desobediente. O sorriso no rosto reflete a nostalgia de um tempo que ajudou 2 crianças a se tornarem as melhores amigas de hoje. Assim como Adriele e Bruna, quase todos os jovens abrigados têm família. 61% deles ainda possui contato com os familiares. Alex é superintendente de um dos maiores abrigos de Campinas. O sotaque na fala entrega. Ele nasceu nos Estados Unidos. O americano chegou há 5 anos para cuidar de crianças e adolescentes brasileiros. O primeiro contato é sempre difícil, sempre muito complicado para a criança. A primeira coisa que você quer fazer, né? Você sabe a história da criança, você quer dar um abraço gostoso para a criança. A criança merece receber um abraço. Mas para essa criança, pode ser que ele ou ela não está preparado para receber esse abraço. Porque talvez no passado ela passou por uma situação que o abraço que ela estava recebendo não foi um abraço saudável. Talvez outra pessoa estava querendo aproveitar da situação. É chato porque ali não é uma atenção só pra você, né? Quando a gente é pequeno, a gente sempre quer atenção só pra gente. Até se adaptar foi muito complexo assim na minha cabeça, eu não conseguia entender de jeito nenhum. Porque abrigo tem regras, e como a gente, na casa da minha avó, que a gente morava com a minha mãe junto com a minha avó, a gente tinha as regras, mas não eram tão rígidas como de um abrigo. Apesar dos problemas familiares, a saudade da família existe. Mesmo longe dos pais, a meninada deste abrigo tem alguém para chamar de mãe. Mãe, 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 mãe. Hoje mesmo não. Mamãe, mãezinha, mãe pra cá. Fala, não, mãe não. Mãe sim. Então a gente tenta suprir, né, essa necessidade materna. Eu mesmo decidi não ter filhos biológicos. Né? Eu, com 14, 15 anos, eu
não vou casar, não vou ter filhos. Mas fui para esse lado de cuidar, de dar atenção e tudo, e eu gosto do que eu faço. No Brasil, mais de 46 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos como este. Aqui em Campinas são quase 350 jovens que moram em 29 instituições de acolhimento. Por lei, o jovem tem que sair do abrigo quando faz 18 anos. É neste momento que ele tem que encarar sozinho todos os desafios da vida adulta. Entre eles, encontrar um trabalho e um lugar para morar. Uns amigos até perguntam, nossa, você só tem 18 anos e já mora sozinho e paga aluguel. Eu falei, parabéns, assim, eles veem como diferença, né? Algo também legal é isso, que a gente aprende a ter mais responsabilidade. Que a preparação do jovem para a autonomia no serviço de acolhimento é um grande desafio que não pode ser separado do próprio desafio que nós enfrentamos nas nossas casas, numa sociedade contemporânea. Eu acho que os nossos filhos também não estão preparados para ter uma autonomia com 18 anos. Uma família que tem um filho que completa 18 anos, não é pelo fato de ele completar 18 anos que a família o colocará para fora da sua casa, do seu lar, né? Então falar, completou 18 anos, agora vai viver sua vida, meu filho. Não é assim. Então, que família que faz isso? Se uma família não faz isso, por que uma instituição de abrigo deveria ser obrigada a fazê-lo? No Brasil, quase 3 mil jovens de abrigos estão prestes a fazer 18 anos. 1.388 já completaram 18 e ainda não saíram. Também tem crianças que com 18 anos, como você falou, talvez eles não se sentem preparados, né? Então eles ficam como a gente um pouco depois da 18, para que nós sabemos, eles sabem que eles estão seguros, eles estão prontos para ser independentes e morando como amigos ou sozinhos. O nosso regime jurídico determina que a partir dos 18 anos de idade, o ser humano é plenamente imputável e dono dos seus atos e tem discernimento e desenvolvimento neuropsicológico, inclusive, para que se autodetermine. Onde vou morar? Esta é a dúvida de um jovem prestes a sair do abrigo. Uma alternativa é que ele vá morar com alguém da família ou com um conhecido que possa recebê-lo, mas isso nem sempre é possível. Outro caminho é reunir amigos do abrigo e dividir o aluguel de uma casa, mas por falta de dinheiro, essa opção também pode ser complicada. É aí que entra a função das repúblicas. Justamente a república vem com a necessidade dos meninos que estão completando 18 anos, foram todos destituídos nesse momento e não tem mais um retorno familiar. Em todo o país, menos de 40 repúblicas são o lar de jovens de 18 a 21 anos. O adolescente que deixa o acolhimento institucional para uma república, ele está despreparado justamente para essa vida autônoma. O trabalho da autonomia, da autossuficiência dele não foi feito durante o acolhimento institucional. Teve jovens, sim, de 18 anos que não sabia pegar ônibus, então eu tenho que ensinar ele como que pega ônibus, como que recarrega um vale-transporte, né? Aonde que desce, como consegue chegar nos lugares. Então é bem amplo, tem todo tipo de atividade, assim, desde as mais básicas até as mais complexas, por exemplo, negociar uma dívida no banco, né? Um desses jovens que moram nesta república masculina é o Elton, de 20 anos. Ele passou metade da vida dentro de um abrigo. Uma responsabilidade que a gente está, assim, o Instituto trabalha com nós sobre guardar o dinheiro, né? Para investir no futuro, ou numa faculdade, ou quando nós sair daqui ter alguma coisa, não sei, alguma casa para alugar, e sempre tem uma parte, né? Gasta uma parte com nós, uma parte nós guarda, né? Quando o adolescente de 17 vira o adulto de 18 anos, a inserção no mercado de trabalho o quanto antes será decisiva para o futuro. E essa preparação tem que vir desde cedo. Então precisamos preparar bem eles antes, para que chegue 18, já tem emprego. A maioria das nossas crianças já vai começar com 17,5, 17, 6, 7 meses, já como jovem aprendiz aqui em Campinas, onde eles vão já começar recebendo um salário que pode sustentar eles. Se o assunto é trabalho, o Roner é referência. Na falta de um emprego, ele tem 2. Eu trabalho de manhã como menor aprendiz na maternidade de Campinas, na área da computação. Na outra empresa eu presto serviço como empresa mesmo, é a Sutcom,
que é já uma empresa própria de computação. Então é bem corrido, mas é uma área que eu gosto, que eu não vou deixar nunca. Adriele se tornou educadora em um projeto social. Sua irmã, Bruna, voltou ao abrigo, mas desta vez para trabalhar como monitora. Embora Roner, Adriele e Bruna estejam trabalhando, não foi fácil superar a barreira do preconceito. Quando eu completei 17 anos, que eu já fui atrás do meu primeiro emprego lá em Piracicaba, foi muito complicado, muito difícil. Eles perguntam um pouco do nosso passado. Aí quando a gente fala que passou em abrigo, eles barraram um pouco. Aí eles falam, depois eu te ligo, depois eu te ligo. Depois disso, nunca ligaram. Ter estado em instituição durante um tempo é um deles, é um fator de exclusão. A gente enfrenta muito preconceito com relação a isso, né? A gente tem o fator de que está difícil mesmo o mercado de trabalho, está muito competitivo hoje em dia. E esse jovem, ele chega no mercado de trabalho com pouca experiência, com poucos cursos profissionalizantes e principalmente com um baixo nível escolar. As manchetes mostram que nem toda história de abrigados termina com um final feliz. O caminho errado sempre vem fácil e até parece ser a solução para se dar bem num primeiro momento. A maioria dos relatos que a gente tem é que eles se envolvem no mundo das drogas, né? Acaba voltando para a rua, porque a família não aceita e acaba morando na rua. Alguns sim conseguem seguir, esquecer o que aconteceu, mas para outros não, infelizmente acha assim, eu passei pelo abrigo, eu sou um pobre coitado, então eu sou um pobre coitado, então eu vou ser o pobre coitado para sempre. Tenho bastante amigo que não está mais com a gente, que faleceu, que entrou no mundo do crime. Tenho as amigas também que trabalham no Itatinga, que vive lá, mas dá para contar nos dedos os que estão de boa. Não há estudos que revelem a situação dos jovens depois do abrigo. O que se sabe é que o caminho da marginalidade tomado por alguns passa longe desta árvore dos sonhos. Se alguns escrevem o próprio caminho por linhas tortas, outros capricham na letra em busca de um final feliz. Este menino de 6 anos, por exemplo, sonha em ser do exército. Com um lápis na mão e um sonho na cabeça, é hora de usar a imaginação para desenhar o próprio destino. O abrigo é apenas uma fase para quem está subindo os primeiros degraus da vida. E ainda tem vários pela frente, sempre para cima. Na poesia da vida desses jovens abrigados, os autores de cada verso são eles próprios. E quem inspira essa poesia são os sonhos de cada um deles. Eu nunca penso muito assim, como que eu vou estar daqui uns anos, porque a gente faz muitos planos e muda tudo. Quando eu estava no abrigo, eu tinha o plano de sair do abrigo. O objetivo, quero sair, quero sair. Eu só fico focada em ser feliz, e não ficar pensando muito no que vai acontecer, porque muda muito os planos. Eu vejo com uma família, vejo com meu filho, vejo com o meu próprio negócio que eu estou pensando em abrir, vejo com uma empresa, assim, e ter uma vida boa, né? Eu vejo tudo organizado, tudo certinho, com minha própria casa. Fazer uma faculdade, ser uma assistente social, porque eu sou grato pelos tios do abrigo e eu queria trabalhar numa área de abrigo para mim estar ajudando o próximo. Bom, me vejo daqui a 10 anos, eu foco bastante nisso, em estar estabilizado no mercado de trabalho, poder pegar minha mãe, meu pai, estar morando numa casa, juntamente com a pessoa que eu amo, com meu irmão, descentralizar tudo e voltar a ser uma família.